Vamos ter uma palavra de oração, pedindo a graça de Deus e a direção do seu Espírito. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado pela manhã desse dia que o Senhor nos dá. Obrigado por tua palavra, que é poderosa e que transforma os nossos corações. Obrigado pela nossa igreja e por essa oportunidade que temos, Senhor, de estudar mais um capítulo do livro Ídolos do Coração. Pedimos a tua sabedoria e direção. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Eu vou aqui compartilhar com vocês aqui a minha tela. Certo? Só um instante. Lilinha ainda, bom dia. Bom dia. Ok. Muito bem. Estão conseguindo ver aí direitinho a tela? Positivo? Pronto. Muito bem. Hoje nós vamos estudar, meus irmãos, mais um capítulo, do livro Ídolos do Coração. Hoje nós vamos começar a estudar o capítulo 6. Começar a estudar porque esse capítulo será dividido em dois estudos. O estudo de hoje e o estudo do domingo que vem, tá bom? É um capítulo muito importante e fundamental nesse processo de conhecer o nosso coração e também a idolatria. Por isso que nós decidimos dividi-lo, em duas partes, tá bom? Então, vamos lá. A autora começa o capítulo com esse texto da palavra de Deus, do livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, que diz assim, o Senhor falando para o seu povo através de Moisés, Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Esse texto, ele me chama a atenção por dois motivos. O primeiro motivo é o desejo de Deus em que o seu povo tenha uma disposição para obedecer, para temer ao seu nome. Então, é do desejo de Deus que o seu povo possa amá-lo e possa colocar em prática a sua palavra. Mas também a segunda coisa que me chama a atenção é que fazendo isso, trará bem para as nossas vidas. Obedecer a Deus traz benefícios para a vida do seu povo. O texto diz, assim tudo iria bem. Uma vida de bem-estar, meus irmãos, é uma vida que é pautada na palavra de Deus. E aí nós podemos observar aqueles dois itens, que geralmente o Jerry Bridges, quando estávamos estudando um de seus livros, ele sempre destacava a glória de Deus e o bem do seu povo. Deus, ele visa a sua própria glória, mas também ele visa o bem-estar do seu povo. E o bem-estar do seu povo consiste na obediência e submissão à palavra do Senhor, ok? Então, que o Senhor, através desse estudo, possa colocar no nosso coração essa disposição de obedecê-lo. Isso vai fazer bem para a nossa vida, tá certo? Bem, a autora, Elise, ela começa o capítulo, acho que eu já falei em um dos estudos, Geralmente ela ilustra o início de seus capítulos com a história de algum personagem bíblico. E ela conta da maneira dela, vamos assim dizer, a história do personagem. A gente já viu vários personagens bíblicos. Hoje a personagem é Raabe. Quem foi Raabe? Acho que os irmãos aqui já ouviram falar, dessa personagem. Se você quiser mais informações sobre ela, você pode ler o capítulo 2 do livro de Josué, que é o capítulo que registra um pouco da vida e da história de Raabe. Então, quem foi Raabe? Eu vou aqui resumir, porque ela conta a história e é bem longa aqui, em alguns tópicos, para a gente relembrar a história de Raabe. Raabe foi uma meretriz, foi uma prostituta. Ela morava na cidade de Jericó, uma cidade muito conhecida
por suas muralhas, né, que a história bíblica registra. Ela vivia entre um povo que foi condenado por Deus. Ela vivia ali entre os cananeus, né? Aquela nação, aqueles povos foram condenados pelo Senhor, dentre outros pecados, por conta da idolatria, da imoralidade, né? E por aí vai. E Deus tinha pronunciado um juízo sobre aquele povo. Deus tinha condenado aquele povo. A casa de Raabe facilitava o seu trabalho. Raabe morava, meus irmãos, em cima da muralha de Jericó. Alguns estudiosos dizem que a largura das muralhas era em torno de 6 metros. Imaginem só você. Então, a cidade de Jericó era uma cidade que tinha muralhas, tanto na parte interna dela, quanto também na parte externa. Era uma cidade muito bem fortificada e, de certa forma, segura. Raabe, ela ouviu que o povo de Israel, o povo de Deus, vinha em direção à sua terra, né? Agora imagine só, nessa ocasião, o povo de Deus, como vocês sabem, tinha saído, né, do Egito, peregrinado, e estavam ali, provavelmente próximos, né, passando pelas campinas de Moabe, próximo ali ao Rio Jordão, para atravessar, para conquistar ali aquela cidade. E antes disso, Moisés manda 2 espias observarem a terra. Esses espias foram recebidos por Raabe, tendo em vista que a casa dela era em cima da muralha, né, facilitava a observação da cidade. Então, esses espias se hospedaram lá na casa de Raabe. Ela fez uma escolha ilógica. Por que a escolha dela é uma escolha ilógica, humanamente falando? Porque, como eu disse, era uma cidade muito fortificada e dificilmente os inimigos poderiam invadir e conquistar aquela cidade. Qual foi a escolha ilógica dela? Aliar-se aos espias hebreus. Raabe, aquela prostituta idólatra, creu que seu bem maior estava em ajudar os espias. A coisa mais importante para ela em fazer naquele momento era, de certa forma, trair a sua própria cidade e poder ser leal àqueles espias, né? E aí tem um texto, né, de Josué, capítulo 2, versículo 9 a 11. Eu vou pedir para Neto, por favor, você poderia ler, meu irmão, essa passagem bíblica? O pastor está mandando porque eu não leria. Fala assim o texto. E lhes disse, sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Nós temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis dos amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha só, irmãos, então, essa passagem fala um pouco, como eu disse, né? Se você quiser conhecer a história, leia o capítulo 2 de Josué. Raabe tinha ouvido falar da fama e do poderio daquele povo, né? Do povo de Israel. O que eles fizeram quando saíram do Egito, a travessia do mar, as lutas que eles travaram e conquistaram, derrotaram alguns reinos aqui. Mas veja no fim aqui. Diz assim, que quando o povo soube disso, que os israelitas vinham invadir a cidade, o povo desanimou completamente. E por causa de vocês, perderam a coragem. Agora, olha o que é que Raabe declara. O Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e Deus embaixo na terra. Ela declara a soberania de Deus, não é? E aí, meus irmãos, tem 2 perguntas que nós podemos fazer que são bastante interessantes sobre essa passagem e a vida de Raabe. A primeira pergunta é, como será que Raabe, como ela sabia que o Senhor tinha entregue a terra aos israelitas? Era um povo que estava ali, né, na terra de Canaã, e como é que ela sabia que Deus tinha entregue nas mãos dos hebreus aquela terra? Outra pergunta,
Como ela sabia que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, era o Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos? Bem, são perguntas que não são fáceis de serem respondidas. Mas, provavelmente, Deus se revelou, de alguma forma, ao coração de Raabe. No meio daquela nação perversa, ímpia, aprove ao Senhor se revelar, se manifestar ao coração daquela meretriz. Raabe sabia do poder conquistador de Deus, porque ele, o Senhor, já havia informado a sua mente, conquistado o seu coração e produzido nela fé. Aquelas palavras que foram ditas por Raabe não foram ao acaso, né? Não vieram de sua própria imaginação, mas Deus tinha falado ao coração dela. Deus tinha produzido nela fé. Foi essa fé que a fez consciente da vontade divina e a disposição a obedecer a Deus. Se Deus pode mover-se, perceba isso, meus irmãos. Eu gostei dessa relação que a Elise faz. Se Deus pode mover-se assim no coração de uma prostituta e lhe conceder fé, também pode operar em você. Pode instruir seu coração e fazer com que você entenda e deseje a verdade. Perceba que nós só chegamos ao conhecimento salvífico da pessoa de Jesus porque Deus opera no nosso coração, porque Deus opera na nossa mente, porque o Espírito Santo de Deus produz em nós fé para nos apropriarmos da obra de Cristo. E aí tem o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Algum voluntário gostaria de ler esse texto, por favor? Hebreus 11, 31. Pela fé, a prostituta Raabe pode ter acolhido os espiões. Não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Obrigado, irmã Dora. Pela fé, Raabe é uma das mulheres, na verdade, só a galeria da fé, no capítulo 11 de Hebreus, só registram duas mulheres. Uma das é Raabe, né? A Bíblia louva Raabe por sua fé, né? Fé na promessa, fé na pessoa de Deus. Mas o mérito daquela fé, né? Quem deve receber é Deus, porque foi Deus que produziu no coração dela aquela fé. Então, pela fé, Raabe, por ter escolhido os dois espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedecidos. Veja a escolha que ela fez. Enquanto discutíamos o processo da escolha no capítulo anterior, a aula com o presbítero Rafael, domingo passado, né? Que foi o capítulo 5, Melhor do que a Vida. E aí a gente tratou um pouco do processo da escolha, né? Talvez você tenha ficado curioso quanto à sua capacidade de discernir ou de escolher entre promessas verdadeiras e falsas de felicidade. Nós tratamos de uma pergunta, né? A autora propriamente trata dessa pergunta. Por que fazemos as escolhas que fazemos? Ou uma outra pergunta que geralmente a gente faz. Por que eu faço o que faço? E na semana passada foi uma introdução de como nós escolhemos, como se dá o início da escolha. No entanto, o capítulo da semana passada não tinha como objetivo aprofundar nesse tema. Hoje é que nós vamos aprofundar um pouquinho porque nós escolhemos, porque fazemos determinadas escolhas, né? Na semana passada a gente viu o exemplo de Eva, que a partir daquilo que ela viu, dos seus desejos, do que lhe foi agradável, do que aquela árvore poderia conceder a ela, ela fez aquela escolha, né? Talvez você tenha imaginado como poderia crescer em seu amor por Deus e no desejo de buscar a verdadeira alegria. Por que, meus irmãos, o estudo desse capítulo 6 é importante? Por dois motivos, né? A autora vai falar aqui, só um instantinho, eu já falo os dois motivos. Ela vai dizer aqui que nesse capítulo nós vamos estudar sobre o funcionamento do nosso coração. Então, por que é importante a gente estudar esse capítulo? Por dois motivos. Porque entender o funcionamento do nosso coração é importante no processo
de conhecer a formação dos ídolos, ou no processo de conhecer o processo da idolatria. Para você entender o que é a idolatria, você precisa entender como funciona o seu coração à luz da palavra de Deus. Porque lembrem-se, nós estamos estudando sobre ídolos do coração. Logo, isso tem a ver com o nosso coração. O que é o coração? Como o coração funciona? E o segundo motivo, para que possamos desenvolver uma vida piedosa, uma vida de devoção total ao Senhor, que o nosso coração deseje a Deus acima de qualquer coisa. Que o Senhor seja o alvo maior do nosso amor. Então, por isso que é importante nós estudarmos esse capítulo, certo? Por esses dois motivos aí apresentados. Jesus enunciou o maior dos mandamentos. Qual é o maior dos mandamentos? Acho que a gente nem precisa ler esse texto. Alguém pode nos dizer qual o maior dos mandamentos que Jesus disse lá em Mateus? Oi? Todo mundo de uma vez não, para não tumultuar o Zoom, tá bom? Qual é o maior dos mandamentos, irmãos, que Jesus disse em Mateus 22? Amar a Deus de todo o coração. Amar a Deus de todo o coração. Muito bem. Obrigado. O que ele queria dizer com tais palavras? Amar a Deus com todo o seu coração, com sua alma, com seu entendimento, não é isso? Com sua força. O que Jesus queria dizer com essas palavras? O que Jesus quis dizer com o que disse? Qual era a sua compreensão do coração humano? Interessante que, ao responder aquela pergunta feita pelo mestre da lei, né, lá em Mateus 22, quando o mestre da lei se aproxima de Jesus, Senhor, qual é o grande mandamento da lei? Aí Jesus disse, amarás a Deus, não é, de todo o teu coração, alma. Ali Jesus expressa, meus irmãos, a sua compreensão do que é o coração, né? E é isso que nós vamos passar agora a estudar. A compreensão bíblica, especificamente que a Elise diz, o funcionamento do nosso coração. Como é que ele funciona? Aqui hoje nós vamos ter uma aula de anatomia espiritual, tá bom? De anatomia bíblica, vamos assim dizer. Então vamos compreender um pouco do nosso coração. A autora coloca que quando Jesus falou sobre o coração, estava falando sobre seu interior, sobre a sua alma, sobre o seu espírito. Quando a Bíblia faz referência ao coração, quer dizer as três principais operações do eu interior, que são sua mente, suas emoções e sua vontade. Essa é a concepção, em resumo, essa é a concepção bíblica sobre o coração. Diz respeito a três faculdades, também chamada por alguns estudiosos como as faculdades da alma: mente, emoções e vontade. E aí eu queria trazer a contribuição de um pastor, teólogo e conselheiro bíblico para essa definição, para a gente poder aprofundar mais a nossa concepção do que é coração. No seu livro, Instrumentos nas Mãos do Redentor, o escritor Paul David Tripp, ele traz uma definição muito apropriada para o coração. No capítulo em que ele fala sobre que o coração é o alvo, ele está falando sobre a mudança bíblica, e ele diz que o alvo da mudança bíblica é o coração, é o interior. E ele diz assim, na Bíblia, o coração é uma categoria essencial. Não é possível compreender o ser humano sem entender o coração. Então, o que esse termo descreve? A Bíblia usa coração para descrever o interior da pessoa. As Escrituras dividem o ser humano em duas partes, o ser interior e o exterior. O coração é o você verdadeiro, é a essência de quem você é. Tem algumas coisas que me chamam a atenção aqui nessa definição. Primeira coisa, você não pode dizer que conhece ou que compreende alguém sem antes conhecer o coração daquela pessoa. Outra coisa, coração nas Escrituras
descreve toda a parte imaterial do homem, todo o seu ser interior. Às vezes a Bíblia usa palavras diferentes para aspectos desse interior, como alma, espírito, mente, coração, homem interior, certo? E por aí vai. Todas essas palavras descrevem essa parte. E é interessante que a coração nas Escrituras abrange exatamente esse universo do ser humano. Tudo aquilo que não é físico, ou tudo aquilo que não é orgânico no homem, é descrito nas Escrituras pelo seu coração ou por sua alma. E aí Paul Tripp diz assim, o coração é você verdadeiro. Você, interessante, né? Você não pode ser conhecido apenas se a gente passar pouco tempo, não posso dizer que já conheço você, por algo que eu necessariamente vi em você, não. O coração é você, verdadeiramente. Ele é a sua essência. Essas outras áreas expressam atitudes do coração, mas você é aquilo que o seu coração é. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, né, em Provérbios capítulo 3, 24, se não tiver ainda, 4, 23, né? Sobretudo, o que se deve guardar. Guarda o coração. Por que devemos guardar o coração? Porque do coração procedem as fontes da vida. Ok? E pastor Carlos. Pois não, minha irmã? E é uma área que, na realidade, o único que realmente conhece o nosso coração é Deus, né? Ninguém consegue conhecer o nosso coração a não ser Deus, né? Completamente. Sim, minha irmã, muito bem colocado aí pela senhora. Isso a gente vai dar início hoje, na semana que vem que a gente vai explorar, tem um tópico nesse capítulo que é o conhecedor dos nossos corações, que é Deus. A senhora tem razão. Aquele que conhece completamente o nosso coração é Deus. Inclusive, Jeremias nos diz isso, né? Jeremias diz que o coração é enganoso. Quem é que pode conhecer o coração? Aí ele mesmo responde, o Senhor. Só Deus sonda e conhece o coração. Caminhando. O termo coração, em primeiro lugar, refere-se ao seu intelecto, que inclui seus pensamentos, suas crenças, lembranças, juízos, consciência e discernimento. Veja só, o intelecto é um aspecto do coração, é uma faculdade do coração que abarca pensamentos, crenças, lembranças, juízos, consciência e discernimento. Observe os seguintes versículos que ilustram o conceito. Vários versículos, claro, não dá para a gente explorar todos, eu já coloquei aqui na tela para facilitar e também para a gente ganhar tempo. Vocês vão poder perceber esse aspecto desenvolvendo aí na vida do ser humano, o coração no sentido de intelecto, crença. Vamos lá. Primeiro texto, olha o que Jesus disse. Entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Lembra que a gente está desenvolvendo, né, que Elis falou, a concepção de Jesus, que é uma concepção bíblica correta do coração. Jesus diz, olha, entender com o coração e converter-se. Romanos, o apóstolo Paulo, aquele capítulo, né, em que ele fala da depravação do homem, do versículo 18, do capítulo 1 até o 32, né? A impiedade, a cegueira espiritual, a depravação. Paulo diz assim, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Deixe-me abrir um parêntese aqui. Na teologia ou na doutrina, nós chamamos isso de efeitos noéticos do pecado. Não é noético porque vem de Noé, não, tá bom? É noético porque vem de uma palavra grega para mente que é nous. Mente em grego é nous, né? Ou seja, os efeitos do pecado no pensamento, os efeitos do pecado no intelecto do homem. Por isso que Paulo está dizendo que, por causa do pecado, lembrando aí de Marcondes, né? Por causa da impiedade, né, Marcondes? Que você acredita que é a mãe dos demais pecados, conforme Joey Briggs, né? Então, por causa da impiedade, Romanos capítulo 1, verso 18, os pensamentos dos homens tornaram-se fúteis e o coração insensato. Então, há uma cegueira espiritual. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Íntimo aqui é uma referência a coração. Por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas onde? No coração.
As nossas dúvidas são dúvidas do coração. Eu lhes darei um coração sábio e capaz de discernir. O objetivo desta instrução, Paulo diz, é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de fé sincera. Então, aí a autora diz assim, eu queria ouvir vocês aí rapidamente, uma pessoa, por favor, como é que a nossa cultura entende o termo coração? Será que ela se refere às atividades mencionadas anteriormente como algo do coração? Pensar, crer. A nossa cultura entende que raciocinar é uma atividade do coração ou não? Eu queria ouvir um voluntário aí, por favor. Alguém aí? Irmãos? Eu gosto dessa ideia porque, Doug? sim, eu acho que a gente pensa nós estamos em presídio nas nossas emoções, mas você está mostrando que nossas emoções vêm de nosso intelecto, mas a ideia não é certa. Ok, Doug, obrigado. Mais alguém quer dar uma contribuição? Alguém mais? Caso não tenha, tudo bem, a gente prossegue aqui. Então, a nossa cultura tem um entendimento errado, né? Ela acha que essas atividades é algo exterior ao coração. Quando alguém está raciocinando, aquilo não tem nada a ver com o coração para a nossa cultura. Porque a nossa cultura, de certa forma, resume o coração a um aspecto que é parcialmente verdadeiro, que são os sentimentos e emoções. A gente vai ver que emoções e sentimento é uma faculdade do coração, mas não é o todo do coração, ok? A perspectiva bíblica, então, a autora diz assim, como você pode ver, a Bíblia usa a palavra coração para descrever ou falar sobre sua capacidade de pensar, entender, duvidar, raciocinar, discernir e lembrar. Falando biblicamente, a mente é apenas uma das 3 áreas de operação do coração da pessoa. Lembre-se que existem mais 2. Então, quando você está lá, né, na aula de matemática, e seu professor está raciocinando ou pedindo que você raciocine, você não faz a parte do seu coração. Porque o raciocinar, o pensar, é uma faculdade, é um aspecto do seu coração. Você faz com o seu coração. Agora, depende de se você está fazendo bem ou se você não está fazendo bem. Mas você não pode isentar seu coração do seu raciocínio. Então, não existe pensamento, vamos dizer assim, neutro. O pensamento, ele é influenciado pelo coração. E aí a segunda coisa, a primeira foi a mente, o intelecto, as crenças. A segunda coisa, as emoções. Outra parte de nossa pessoa interior é aquilo que os puritanos chamavam de afeições. Ela vai dizer que nossas afeições, a Elise foi muito influenciada, né, pelos puritanos. Em vários capítulos, ela cita a visão de mundo puritana sobre muitas coisas. E ela vai compartilhar um pouco da concepção puritana sobre emoções. Os puritanos, quando falavam das emoções, geralmente eles incluíam na faculdade da alma chamada emoção. Daí vem aquele livro, né, do Jonathan Edwards, que provavelmente foi um dos últimos puritanos, Afeições Religiosas. Se você puder ler esse livro, seria interessante. Afeições religiosas. Porque afeições têm a ver com os desejos, anseios, sentimentos, emoções e imaginação. Imagina só, irmãos. A sua imaginação é um aspecto do seu coração. Essa palavra era usada por eles, pelos puritanos, da maneira em que normalmente usamos a palavra coração em nossa cultura. O problema da nossa cultura é que ela define coração só em um aspecto, o sentimento, as emoções. Isso não é o todo do coração, isso é um aspecto. Quando dizemos que algo, por exemplo, quebrou nosso coração, geralmente queremos dizer que nossos sentimentos e emoções estão doloridos. Aquilo partiu o meu coração. Eu quero dizer, aquilo mexeu com minhas emoções. A Bíblia apresenta uma visão mais ampla do coração, do qual nossos sentimentos e desejos são apenas uma função. Eis como a Bíblia se refere a esta área de nossa pessoa interior. Olha como é que a Bíblia apresenta. Conceda-te o desejo do teu coração
e leve a efeito todos os teus planos. Digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Vocês estão percebendo aí a dinâmica do coração? Quando você está desanimado, é uma expressão do seu coração, porque o sentimento é uma faculdade do coração. Então, o seu desânimo, a fonte dele é o coração. Não são as circunstâncias, como vimos ontem no estudo de casais, né? Não são as circunstâncias que desanimam o meu coração. As circunstâncias contribuem, até influenciam, mas é a condição do meu coração que traz o desânimo, né? Se vocês abrigam no coração inveja e ambição egoísta, por que não come? Porque está triste em seu coração. Isso aqui, né, é a passagem lá de 1 Samuel tratando de Ana, em que ela estava muito triste, orando a Deus, e o sacerdote chega e pergunta a ela, né, na verdade aqui seu marido, né, pergunta, por que não come? Porque está triste lá no seu íntimo, na sua alma. Não permita que a ironia domine, a ira. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, o seu coração. E o sábio, Salomão diz lá em Eclesiastes, né? Uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria de coração, o Senhor aqui, né, chamando a atenção do seu povo. Olha aí, como você pode ver, a Bíblia fala de seu coração como a sede de emoções, imaginação, anseio, desejo, ou aquilo que a gente chamou de afeição, essa faculdade aí, que tem tudo a ver com a nossa adoração. Né? É por isso que quando Deus transforma, ele transforma o coração, as afeições do homem, para que o nosso coração não se devolte a nenhum outro amor. Deus implanta no nosso coração o maior dos amores, aquele amor capaz de expulsar qualquer outro amor do nosso coração, meus irmãos. E aí, a terceira maneira, não é, que é a vontade, né? A terceira maneira em que nosso coração funciona é a vontade. A vontade é aquela parte da pessoa interior que escolhe ou determina as ações que vamos tomar. A ação é informada pela mente e pelas afeições quanto ao melhor custo de ação e age com base nisso. E aí você tem várias passagens que tratam também sobre a questão da escolha, da decisão. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam, Moisés disse, né? Escolham hoje a quem vocês vão servir. Josué, lá no fim do seu capítulo, chama o povo a uma consagração, a uma devoção completa ao Senhor. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir, literalmente no caminho que deve escolher. Se um escravo refugiar-se entre vocês, deixem-no viver, pelo tempo que ele desejar, em qualquer cidade que ele escolher. Ele comerá, uma profecia de Isaías, que também se refere ao Messias, né? Ao Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. E aí, né, a autora conclui essa parte dizendo, se você jamais assim pensou sobre seu coração, talvez isso pareça um tanto desconcertante. Lembre-se que, falando biblicamente, seu coração funciona sobre 3 aspectos: mente, afeições e vontade. E aí ela traz um retrato bíblico do coração, uma ilustração que retrata bem o coração. Isso nos ajuda a entender de forma mais prática, né? E gráfica isso aqui. Olha só, a mente, como a gente viu, né? As faculdades da mente, pensamentos, crenças, compreensões. A sua memória, meu irmão, é uma faculdade da sua alma. É uma faculdade do seu coração. A consciência também é um aspecto do coração. As afeições, como a gente viu, né? São os anseios, desejos e a vontade. A vontade é aquilo que escolhe e determina. No entanto, a minha vontade ou decisão é influenciada pela minha mente e também pelos meus desejos e pelas minhas emoções. Elise ressalta que, ao invés de pensar sobre esses 3 aspectos, não é? Como 3 entidades distintas e separadas uma da outra,
você tem que pensar nelas trabalhando em conexão. Esses 3 textos aqui a gente viu no slide anterior. A mente influenciando a vontade, a afeição influenciando a decisão, não é? Se você ver direitinho esses textos, trata disso. Então, elas se misturam, é muito difícil. Ela dá um exemplo que é interessante para a gente entender melhor, que esses 3 aspectos, né, podem ser comparados ao nosso cérebro, coração e pulmão. Enquanto você está aí sentado na sua casa, nessa manhã bem fria e agradável, não é? Lendo ou assistindo essa aula, você não tem consciência de que parte do seu corpo está trabalhando para manter você vivo. Né? Se seu coração, você só sabe se algum dele parar. Mas tanto o seu coração, seu cérebro, seu pulmão estão trabalhando. E aí é justamente essa comparação que ela faz. Né? Em um certo sentido, é assim que nossa mente, afeições e vontade operam. Sua mente informará suas afeições sobre a vontade de sua maior felicidade. Suas afeições imaginam essa felicidade, fazem com que você anseie por ela e aplicam o ímpeto necessário para despertar sua vontade para fazer uma escolha. Veja que coisa complexa, meus irmãos. Por isso que até a irmã Dora falou, né, e a palavra de Deus nos diz, só Deus realmente entende profundamente o nosso coração. É algo muito complexo. Agora, Deus também revelou a sua palavra. E através da sua palavra, nós podemos conhecer um pouco do nosso coração, do funcionamento do coração. Como o coração é inclinado, né, a tomar decisões e fazer certas coisas. É isso que eu quero que você entenda para esse processo. Pastor? Pois não, meu irmão? Pastor, eu queria fazer uma pergunta no sentido, a gente sabe que Deus é soberano sobre tudo, né? Inclusive sobre o nosso coração, né? A Bíblia fala diversas vezes, me veio à memória agora, por exemplo, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. A gente sabe que Deus é o único capaz de transformar os corações. Mas também tem a nossa responsabilidade, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. Como Deus é soberano e também a nossa responsabilidade com relação à nossa mente, afeições e vontade. Ok. É um tópico muito interessante, não é? E, assim, é um tópico bem profundo na teologia, mas eu queria só trazer algumas ideias aqui, Damerson, para você e para ajudar os nossos irmãos. De fato, a mesma Bíblia que diz que Deus é soberano, diz que o homem diz também que o homem é responsável sobre suas ações. Por quê? Porque o homem é um agente moral criado por Deus. E sendo um agente moral criado por Deus, o homem tem a capacidade, essa faculdade da escolha, de deliberadamente escolher algo. No entanto, eu queria reconhecer aqui a nossa limitação em entender isso. É algo, muitas vezes, misterioso. Essa questão de Damerson é uma questão, assim, muito, como eu falei, muito profunda, extensa. E, assim, nessa aula aqui não tem como a gente dissecar isso, porque isso vem sendo estudado há muito tempo. Então, a gente não pode negar que Deus é soberano, nem negar que o homem é responsável. Deus, de fato, age no coração de uma forma que ele não nega a sua soberania, nem ele nega, porque foi ele que criou o homem com essa capacidade, o fato do homem ser responsável. Então, eu queria reconhecer o lado misterioso disso, meus irmãos. É algo muito profundo. Deus, ele é capaz de agir no nosso coração de uma forma que isso, uma parte nem a outra é negligenciada. Primeiro, é um mistério. Mas realmente a Bíblia nos mostra que o Senhor age na nossa alma. Mas a Bíblia, como eu falei, não nega que a gente é responsável. A Bíblia, por exemplo, não atribui a Deus a responsabilidade pelas nossas escolhas pecaminosas. De forma alguma. As nossas escolhas pecaminosas é de nossa escolha. Porque o nosso coração ele é pecaminoso e ele é mau, certo? E é responsabilidade deliberada dessas faculdades, da nossa mente, da nossa afeição, da nossa vontade. Quando Deus opera no nosso coração, a conversão a Cristo, ele opera nessas faculdades. Como a gente viu no povo de Israel, no coração de Raabe, né? E é interessante, a mesma Bíblia que diz que o Senhor nos salva, nos elege, é a mesma Bíblia que diz que a gente tem que crer em Jesus, que a gente tem que confessar a Cristo, que a gente tem que aceitar o Evangelho. Então,
essas duas doutrinas são muito delicadas, mas a Bíblia não nega. A Bíblia não nega. E Deus, ele não anula, só para fechar a questão, Deus, ao agir no coração, ele não anula a sua soberania, nem anula a responsabilidade do ser humano. Agora, como isso acontece, assim, irmãos, é muito profundo. A gente não tem tantos elementos para saber. É algo divino mesmo. É algo que a gente tem que digamos assim, se render e reconhecer isso aí. Mas é importante a gente ter isso em mente, ok, Damerson? Não sei se eu ajudei aí o irmão e os demais, porque é um tema realmente muito... A gente teria que ter um debate sobre isso para aprofundar essa questão. É realmente algo misterioso, meus irmãos. Então, vamos lá. Caminhando, a gente vai ver também aqui agora o exemplo de Moisés. Isso que Damerson falou é interessante, porque a gente vai ver na vida de Moisés, no capítulo 11 de Hebreus, né? Também Moisés é um dos personagens que está lá na Galeria da Fé. Olha só, a gente vai ver isso aqui, ó. Alguém poderia ler, por favor, esse texto? Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra e riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Hebreus 11, 24 a 27. Obrigado, Mateus. Você consegue ver isso aí na vida de Moisés? Interessante, essa passagem mostra na vida de um personagem essas três faculdades, a mente, as emoções e a vontade sendo executadas. Aí a autora diz assim, Moisés pensou, sentiu, desejou e agiu com base em sua crença de que a vergonha por Cristo lhe traria maior felicidade que os prazeres da casa de Faraó. Irmãos, sobre a pergunta que foi levantada, na vida de Moisés a gente pode ver isso. Um Deus soberano que na eternidade passada escolheu Moisés para salvá-lo e também para liderar seu povo, agiu no coração de Moisés. E é interessante que a gente vê aqui, né, a escolha de Moisés em resposta à ação de Deus, em resposta ao agir de Deus no seu coração. Então a gente pode ver também na própria vida de Moisés essas duas doutrinas, Deus sendo soberano, mas Moisés também sendo livre para fazer as suas escolhas, ok? Uma coisa não anula a outra. E aí ele diz assim, ó, Moisés sentiu, desejou, né, e agiu com base na sua crença. Perceba, nossas ações, meus irmãos, elas são baseadas na nossa crença. Lembra de Eva, no estudo passado que a gente viu? Por que Eva escolheu comer aquele fruto? Porque ela creu, ela teve fé, que aquele fruto era capaz de lhe trazer felicidade, satisfação e conhecimento à parte do Senhor. Essa é uma proposta do pecado. Antes de você pecar, você crê na promessa que o pecado faz. A promessa de satisfação sem Deus, sem a obra de Cristo. Ok? Como você pode ver, o coração de Moisés agiu em harmonia, dirigindo sua adoração ao discernir, desejar, decidir a que Deus iria servir. Ele percebeu que havia maior felicidade em sofrer pelo povo de Deus do que numa vida de conveniência na corte de Faraó. Moisés entendeu aquele texto, né? Que a graça de Deus é melhor que a vida. A graça de Deus é melhor do que o prazer no palácio. E aí, a gente já... Pois não? Pois não, minha irmã? Uma questão da vontade, que a vontade de Deus é que a gente o conheça, se achegue mais a ele e o ame, né? Uhum. Então, mas para a gente fazer essa vontade, a gente tem que estudar, tem que aprender mais da palavra, né? Isso. Mais uma vez, irmã, a senhora terminou? Como Jesus mesmo dizia que a vontade dele, que ele desceu, não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade daquele que o enviou, né? Uhum. Para a gente conseguir fazer a vontade de Deus, a gente tem que cada vez mais estudar da palavra e conhecer mais esse Deus, né? Isso. Então, esse é o plano de Deus, que o seu povo conheça a sua vontade. E como é que a gente conhece a vontade de Deus? Deus disse, os meios, oração, a palavra, comunhão, a busca, exatamente. Muito bem, minha irmã, isso que a senhora colocou. Meus irmãos, o tempo voou, não? A gente já está chegando ao fim aqui. Eu tive a sensação que
Faz 10 minutos que eu entrei aqui na sala e estou saindo já daqui a pouco. É muito rápido. Aí eu queria fazer algumas perguntas para a gente refletir e ouvir as impressões de vocês. Semana que vem tem mais, se o Senhor permitir. Como é que a história de Raabe o encoraja? Uma prostituta que foi salva pelo Senhor, que exercitou fé em Deus, na cidade onde ela estava, que Deus transformou seu coração. O que a história de Moisés prova quanto à capacidade de Deus trabalhar em nossos corações? Deus tem esse poder, e só Deus tem esse poder, porque foi Ele quem criou o nosso coração. E é interessante na Bíblia quando a gente olha, né? Quando Deus converte o homem, Ele faz de uma maneira que parece que foi o homem que entendeu, parece que foi o homem que tomou a iniciativa, parece que é o homem que quer, mas é interessante, é o homem que quer, foi o homem que escolheu. Mas antes disso, o Senhor agiu no coração dele, sem tirar dele a responsabilidade. Irmãos, é muito profundo isso a gente conhecer. É uma das coisas que a gente precisa conhecer, precisa se dedicar toda a vida. O Senhor operando no nosso coração. Deus mudando o nosso coração. É uma operação divina, celestial. Com base em seus estudos, como você definiria o coração? Qual a sua compreensão do coração? Não é apenas esse órgão físico que bate aí no seu peito. O coração é a sua alma, é o seu interior, é quem realmente você é. E aí, ter uma compreensão bíblica do coração é muito importante para entender, como eu falei, o processo da idolatria e crescer no amor por Deus e no desejo de buscar a verdadeira alegria. Você só pode entender a idolatria se você conhecer a luz da palavra no seu coração. Você só pode crescer no amor a esse Deus e desejar Ele, apenas a Ele, se você conhecer o seu coração. Quero terminar com essa passagem bíblica, meus irmãos. Que oração desse salmista. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Olha que clamor, que pedido, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Meus irmãos, embora hoje não possamos cultuar ao Senhor fisicamente, estamos no dia do Senhor. No dia em que Deus convoca o seu povo para uma santa assembleia. Eu sei que por conta da pandemia não é possível nos reunirmos. Mas que no dia de hoje você medite nesse versículo e peça para que o Senhor opere no seu coração e dê um coração a você fiel a Ele, para que você só tema, para que você só ame a Ele, para a glória dEle e para o seu bem. Eu queria ouvir rapidamente as impressões aqui de vocês. Eu vou terminar aqui o compartilhamento da tela. Queria saber, 1, 2, 3 pessoas para a gente concluir a sua impressão de forma bem objetiva. Aí, alguém? Marcondes? Depois Doug? Pastor, depois eu falo. Oi, Marcondes? Ô, pastor, Pois não? vendo esse tema agora, a gente sabe que essas 3 áreas ela atuam simultaneamente, né? De forma sinérgica, né? Mas, às vezes, eu creio, o pecado parece que tira essa harmonia, né? E, às vezes, há uma certa luta, uma divergência, né? A gente vê isso, pelo menos eu chego a essa compreensão quando a gente vê lá Paulo, lá no capítulo 7, na carta de Romanos, do 15 em diante, né? Quando ele diz que, por exemplo, ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim, né? Como que ele diz, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então parece que mostra que ele sabe, a mente dele, o pensamento dele, sabe que o que ele deve fazer, né? Obedecer às escrituras, né? Mas o pecado, muitas vezes, faz com que, embora a vontade dele seja cumprir a palavra, mas ele peca, né? Ele erra, né? Então, o pecado, ele desarmoniza isso aí, né? Essa congruência que a gente precisa deixar alinhado, né? Exatamente. E a vontade, né? Perfeito. O pecado desvirtuou o bom funcionamento dessas faculdades, que era para a glória de Deus e servir ao próximo. Muito bem, Marcondes. Doug? Sua pergunta, você acha melhor quando estamos lendo a Bíblia, a palavra coração substituir não com isso, mas a perspectiva bíblica para entender bem?
Doug, cortou aqui na hora que você ia falar, substituir a palavra coração por, desculpa. Não pensa emoções, perspectiva mundial. Ok, entendi. Depende do contexto, Doug. Para a gente entender uma palavra bíblica, vai depender do contexto em que ela está usando. Só um princípio de interpretação bíblica para os irmãos, uma palavra, o sentido dela não é determinado apenas pelo dicionário. O sentido da palavra é determinado principalmente pelo contexto de uso. Então, às vezes, pode significar mente ou também emoção. O problema com a cultura do mundo é que ela entende coração apenas como emoção. Emoção é um aspecto do coração, não é todo o coração. Todo o coração seria a mente, as afeições e a vontade. Essas três faculdades, digamos, resumem a totalidade do coração. Então, isso vai depender do contexto. Porque a palavra coração tem muitos significados, como a gente viu. Alma, espírito, interior, homem interior, o íntimo, ok? Mais uma pessoa, pois não, Doug? Mais uma pessoa para a gente encerrar e deixar o gostinho do Quero Mais para de hoje a 8. Ok, acho que não tem. Ok, então vamos orar e aí deixar os irmãos um tempinho aí para a gente ir para, daqui a pouco, a transmissão da exposição bíblica, tá bom? Se você puder, leia o capítulo 6 aí em casa, levante algumas perguntas aí, e aí domingo que vem a gente continua, tá certo? Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por isso. Pai, muito obrigado pelo estudo de hoje. Obrigado, Senhor, porque Tu nos desse um coração que é capaz de amar ao Senhor a partir da ação do Teu Espírito. Obrigado porque Tu és grande e soberano. E obrigado porque o Senhor transformou a nossa vida. Aplica essas verdades ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.